Dois atletas aqui de Toledo fizeram parte da equipe do Pôr do Sol Foz Cataratas na Taça Brasil de futsal sub-16, que terminou no último sábado. O Gustavo Polasso, sobrinho deste apresentador, e o Thiaguinho, eles que atuam inclusive pela ACFUT, ali, que o Gabriel está com a camisa, aqui em Toledo, representando as equipes de Toledo, e dessa vez eles participaram lá com o pessoal do Foz Cataratas da Taça Brasil. É uma espécie de Copa, mas como não tem um brasileiro da categoria, é o brasileiro, e eles foram campeões no final de semana, estrearam vencendo o CIAP do Rio Grande do Norte por 7-4, depois venceram o Pezão do Mato Grosso do Sul por 6-2, 6-0 no Brasília, empate contra o Palmeiras 4-4, avançaram para o mata-mata, nas quartas de finais vitória por 4-3, na semifinal voltaram a enfrentar a equipe do Pezão do Mato Grosso do Sul, empate em 3-3, vitória na prorrogação por 2-0, fechando em 5-3, e na grande final, vitória para cima do Sport Clube do Recife no sábado por 2-1, conquistando o título da Taça Brasil Sub-16. Então, trabalho bonito lá do pessoal de Foz do Iguaçu, do Foz Cataratas e do Pôr do Sol, e também com representantes aqui de Toledo que foram bem, que participaram de vários jogos, que fizeram gols também e contribuíram para o título lá da equipe de Foz do Iguaçu. Eu zoei momento nepotismo, mas parabéns, realmente. Não é um título qualquer. É você ganhar um título do tamanho de uma Taça Brasil Sub-16, que é algo grande, é um torneio nacional, então muitos parabéns. Ô, Gabriel, você também é atleta, meu jovem? Bom, cara, não posso dizer atleta, né? Já treinei nessa dia por muito tempo, né? Até já joguei contra o Polasso em 2022 na Champions League Comar, né? Dá pra ver que ele tem muito talento mesmo, merecido lá o título da Taça Brasil. Mas agora deu uma parada, né? Tipo, eu só jogo agora uma pelada de vez em quando, no fim de semana. Pelo menos alguém desse programa joga razoavelmente, que eu já digo, eu sou ruim, por isso que eu escolhi comentar e falar do futebol dos outros. Porque se for depender do meu próprio, não vamos muito longe. Eu tinha talento, mas daí tive uma lesão no joelho que acabou atrapalhando. O Esporte Futuro jogou neste último end of week, famoso final de semana, e o resultado não foi positivo, né, Turmitia? Uma derrota para lá de amarga para o Moarama, um 4-1 bem dolorido, mas Gabriel, faça as honras enquanto eu coloco os gols na tela. Bom, cara, tipo, eu sinceramente não acreditei. Eu lá no City Spam, né? Pô, eu sempre vou assistir. E no City Spam, sinceramente, não acreditei. Pô, o time tava irreconhecível. Não sei o que aconteceu. E esses 3 pontos, tipo, vão ser importantes. Tipo, quem a gente perdeu vão ser decisivos lá no final. Faltam apenas 5 jogos para acabar a fase de grupos da Liga. E a gente, se eu não me engano, entramos na zona de rebaixamento agora, né? E estamos fora da zona de classificação também. Vai ter que ganhar os próximos 5 jogos e a gente vai ter Clássico Paranaense, tipo, 3 no caso, né? Vai ter contra o Foz, Campo Mourão e Pato. E só contra o Campo Mourão vai ser em casa, tipo. E todos os jogos vão ser muito pegados. E o último jogo da fase de grupos ainda vai ser contra o Atlântico. E provavelmente, não sei se a gente consegue os 3 pontos, né? Mas não vamos parar de acreditar e buscar a classificação, né? É isso. Tanto na Liga quanto na Chave Ouro, posição um pouco indigesta, e também eu não esperava esse placar que veio num jogo que, na minha leitura, pelo menos, ainda era um jogo acessível. Porque se a gente olhar a classificação, o Moarama é o 10º e o Futuro é o 17º, ou seja, não é uma diferença tão discrepante. Em número de vitórias, nós estamos falando de 2 vitórias de diferença entre as duas equipes. Dava para buscar, e um 4-1 é muito dolorido. É tipo assim, o contrário do que a gente imaginava. E agora
Vamos dizer, já juntar os cacos, porque tem Marreco e Foz pela chave ouro, que também não tá numa posição tão boa, né, Kelvin? Exatamente. É uma derrota inesperada. Uma derrota que não poderia acontecer. A gente já falou aqui em vários programas sobre alguns jogos dentro de casa que a equipe acabou desperdiçando pontos. O jogo contra o Santo André, que no momento foi... O Santo André até cresceu depois daquela partida, mas era um jogo importante, um jogo de confronto direto que naquela ocasião acabou perdendo. E dessa vez contra o Moarama também. Como você falou, um adversário que é um bom adversário, sim, é uma boa equipe, é uma equipe que está aí na zona de classificação para a segunda fase, mas é uma equipe que dentro de casa dá para vencer, dá para buscar os 3 pontos. E o Sport Futuro não fez uma boa atuação, nem de perto lembrou a equipe de alguns momentos da temporada, daqueles jogos contra Magnus, contra Chopinzinho, de algumas boas atuações que teve ao longo da temporada. Eu acho que também entra muito na questão de encaixe de jogo, porque o Sport Futuro, desde que veio para Toledo no ano passado, enfrentou o Moarama, se não me falha a memória agora, 3 vezes, e as 3 lá em Moarama, e conseguiu 2 vitórias e um empate, sempre atuando mais no contragolpe, dando a bola para o Moarama e sendo muito perigoso nos contragolpes. Nesse jogo que tinha que propor mais o jogo agora dentro de casa, sentiu muita dificuldade, não conseguiu conectar essas jogadas e defensivamente falhou muito. E o Moarama aproveitou logo no primeiro tempo para abrir 2-0 e no segundo tempo construiu a goleada. Realmente um resultado muito ruim. Como o Gabriel falou, a equipe sai da zona de classificação para a segunda fase. A classificação ainda é possível, mas vai precisar voltar a vencer, coisa que não vem ocorrendo nas últimas partidas, e tem que cuidar com essa questão do rebaixamento. Vai precisar pontuar nesse sentido. E tem o São Lourenço, que é uma das equipes que está na briga, que tem pontuado bastante, é uma equipe que nessa temporada está na zona de classificação, que está bem, que tem conquistado vitórias, então isso é uma questão delicada. A outra equipe que pode entrar nessa briga, que já está ali próxima, é a Soeva. Então talvez a briga nem seja contra o São Lourenço, que deverá pontuar um pouco mais, mas sim contra a Soeva, que está mal, que está ali na vice-lanterna, que tem apenas 7 pontos. É uma equipe que tende a pontuar menos nessas últimas rodadas, só que o Sport Futuro vai precisar vencer os seus jogos. Vai precisar vencer aí os jogos dentro de casa. Como o Gabriel falou, contra o Campo Mourão, esse jogo vai ser um jogo decisivo. Vai ter que buscar algum ponto fora de casa. E é uma situação aí delicada nesse momento da temporada, mas que a equipe vai ter que tentar tirar alguns pontos aí da cartola para evitar esse rebaixamento. Exatamente. E até pegando aqui os próximos jogos do Sport Futuro na competição, dá até para a gente avaliar se tem chance de dar uma revertida nessa situação. O próximo jogo é contra o Foz Cataratas, lá em Foz. Cara, eu acho que dá pra buscar vitória. Tipo, por causa que no começo do ano, na chave ouro, a gente ganhou deles lá. Tipo, sem desmerecer o Foz Cataratas, é claro. Tipo, mas é um time que dá pra buscar vitória lá na casa deles e, tipo, pra dar uma revertida no resultado. Pegar o 17º contra 18º. Tem que buscar essa vitória se quer sonhar com algo a mais na competição. Dos jogos fora de casa, esse é o mais acessível. Esse é o que, em tese, seria mais tranquilo para buscar os 3 pontos, ou para buscar um ponto que seja. Porque o Pato, lá em Pato Branco, é um jogo duríssimo. Contra o Atlântico nem se fala. Então, esse jogo contra o Foz é o jogo dos jogos fora de Toledo, do que daria para sonhar um pouco mais com uma possível vitória. E outro confronto ali pesado é o Campo Mourão, né? Que, apesar de não ser uma equipe tão forte, inclusive o Campo Mourão, se a gente for olhar na tabela, é 13º, não é uma posição tão alta, só
posições de diferença para o Sport Futuro, é uma equipe que sempre complicou a vida do Sport Futuro. Verdade, cara. Isso É quase um karma, verdade. o bendito do Campo Mourão na vida do Futuro. Então, Ano passado, nas quartas do Paranaense, foi um desastre. exato. Eu peguei aqui a classificação geral em questão de rebaixamento. O Marreco está em 17º com 43, 18º Joaçaba 42, 19º Soeva 40, 20º São Lourenço 40. Esses estariam livres. Na zona de rebaixamento, em 21º Sport Futuro com 39, em 22º Blumenau com 30, em 23º Taubaté com 27 e na lanterna o Brasília com 12. Brasília já foi, né? Mas assim, a briga vai ser ali contra São Lourenço e a Soeva, talvez até o Joaçaba. Então, porque o São Lourenço tende a pontuar mais. Então, acredito que a briga seja contra a Soeva. Vamos torcer para fazer mais pontos que a Soeva, para buscar aí esses 2 pontos a mais até a reta final e se livrar desse rebaixamento. Mesmo que talvez a classificação não venha, mas pelo menos se manter aí na primeira divisão da Liga Nacional. Sim, igual você falou, contra o Joaçaba, né? A gente tem jogo contra o Joaçaba, contra o Joaçaba, né? É a penúltima rodada, tipo, vai ser um jogo decisivo também. E só para responder o que o Fábio perguntou, o futsal do Paraná disputando alguma categoria falando nisso? Chave Prata, segunda divisão do Campeonato Paranaense. A equipe do Paraná Clube está disputando. Mas, galera, eu vou na mesma linha quanto ao futuro. É complicado, mas precisa reagir. Olhando para chave ouro, é o mesmo cenário. Aqui eu vou até dar um zoomzinho maroto. Mas, dá um zoom para ajudar os míopes e astigmáticos. Não que eu também não seja, né? Mas primeiro colocado é o Cascavel com 21 pontos, seguido por Marreco com 20, CAD Guarapuava com 19, Pato com 19, Campo Mourão com 19, Operário Laranjeiras com 18, o Moarama 17, a EMA com 17, Futuro Mariópolis. Mariópolis, e o Futuro com 14. Já está a 3 pontos do seguinte na classificação. Você já mostra que que a situação não está tão boa assim, perfeitamente reversível. Dá pra gente olhar. São 11 rodadas feitas, ao todo serão 15. Então, dá para fazer a boa ainda. Não tem tanto segredo. A questão é, e agora? Será que a equipe vai sacudir a poeira, vai plugar no 220 para começar a jogar bola? Essa é a questão. Isso preocupa. Pô, cara, acho que no Paranaense a gente já tem uma chance maior assim, de classificar, né? Mas, tipo, tem que cuidar ali também, por causa que ali do 13º ao 19º, que é o Sport Futuro, são apenas 3 pontos, né? Por uma vitória pode mudar todo o cenário da classificação, então tem que ficar esperto aí também. Lembrando que na chave ouro são 15 rodadas, então o Sport Futuro ainda tem 5 jogos, e os 4 primeiros avançam direto para as quartas de finais. Do 5º ao 12º fazem 4 confrontos ali ida e volta, que seria uma espécie de oitavas de finais. 13º e 14º ficam naquele limbo e os 2 últimos são rebaixados. Então, para rebaixamento, acho que já tem uma vantagem ali. Não está 100% livre, mas já tem uma vantagem considerável. E para a classificação, como o Gabriel falou, tem que tomar um certo cuidado, porque o Galo Dois Vizinhos, que é o 13º, e o Coronel, que é o 14º, estão apenas 3 pontos atrás. Então, é um cuidado a ser tomado para pelo menos se manter aí entre os 12 para garantir a vaga na fase de oitavas de final e tentar pontuar nessas últimas 5 rodadas para tentar se classificar um pouco mais à frente, numa posição melhor, para decidir as oitavas dentro de casa e talvez enfrentar um adversário um pouco mais fraco. Porque hoje, classificando em nono, o adversário seria quem? Seria o Moarama, adversário competitivo, então seria o Mariópolis, perdeu no momento.
é um adversário acessível, mas se você se classificar um pouco melhor, pode ter um adversário ainda um pouco mais tranquilo. Então, a equipe precisa voltar a vencer, né? Voltar aos bons momentos da temporada. Com Gabriel Fabro, gosto do Toledo no futsal por causa do Fala Pedrão, mas não tô nem acompanhando, só sei que somos ruins. Senti uma crítica. Só tenho uma pergunta para vocês. Vocês querem ganhar o jogo? Esse aí é um dos momentos mais épicos da história das lives do canal. Na época das lives. React daquela fala memorável. Vamos fazer um dia esse react. Falando agora do masculino, mas da chave bronze. Essa aqui são as posições ainda da última rodada. Ainda não temos a tabela de um jeito mais visual, né? Pronto. Mas o Toledense perdeu para o ABL por 12-1. Em casa, jogo complicado. Aí agora é o suquinho do sofrimento, né? Ainda dá para buscar aquele terceiro lugar? Dá. Só que tá muito difícil. Aquele famoso requintes de crueldade, né, menino Kelvin? Realmente a equipe teve ali um bom momento no final do primeiro turno, onde parecia que poderia entrar numa briga pela classificação, mas nas últimas rodadas acabou caindo. Teve aquele jogo em casa contra a CAF, que teve ali as questões de arbitragem, depois teve ali algumas questões envolvendo a parte externa, né, a parte organizacional ali, questão de verba, problemas com a prefeitura, que talvez também tenham abalado um pouco a equipe dentro de quadra. E no último jogo, ali, uma derrota realmente duríssima para a equipe lá de Campo Mourão, que é uma equipe que tem um investimento muito maior pensando no nível de chave bronze, assim como o Milionários lá de Guarapava, as duas equipes que lideram o grupo, são equipes que têm um investimento muito maior, que treinam mais vezes durante a semana, que tem uma estrutura melhor para viagem. Então, isso tudo faz certa diferença, além de ter uma verba maior para contratar mais jogadores. A gente tem um bom time até no Toledense, mas tem um elenco muito enxuto, que é algo que a gente já falava lá desde o início da competição, que poderia ser uma problemática para o longo da temporada, e tem sido realmente. Então, isso tem complicado aí a temporada, e a questão de classificação fica cada vez mais difícil, né? Acho que a situação é delicadíssima nesse sentido, e infelizmente não vai ser esse ano que o Embala Mais Toledense vai subir para a chave prata. E só agregando uma informação pessoal, lembrando, próximo jogo do Embala Mais Futsal, mando do Embala Mais Futsal, mas lá em 4 pontos. O jogo será em 4 pontos. Mando do jogo lá. E aí, só mostrando para vocês aqui a tabela, como a gente comentou. Milionários líder com 18, seguido do ABL com 16. Capanema tem 14 e Esfinge tem 4, adversário da próxima rodada. Embala Mais 4. Cidade Gaúcha tem 2. É o famoso ganhar, ganhar ou ganhar. Não tem muito o que fazer. Tentar pontuar, fazer esses 9 pontinhos. E nem é capaz de adiantar, né? Porque a CAF já abriu 7 pontos, né? Então, uma situação realmente difícil e virtualmente eliminado. Exato, é uma situação aí difícil. Ainda tem jogo contra o Milionários, se eu não me engano, e é só olhar a classificação aí. 18 pontos em 7 rodadas, é uma equipe muito forte, então é difícil. Agora a situação tá realmente complicada, mas nesses jogos que faltam é continuar honrando a camisa do Toledense, honrando aí o nome da cidade, tentar fazer boas partidas e vendo o que vai dar. Eu acho que é essa a pegada,
e seguir se estruturando para a próxima temporada, para quem sabe alçar voos maiores a partir da próxima temporada. Exatamente. Agora, indo para a parte feminina, tivemos o clássico de Toledo, senhoras e senhores. Toledense versus Afeto. Tec Toledense Futsal contra Afeto, 9-3. Jogo que teve um tempero ali dessas questões organizacionais para o jogo. Até a gente tinha divulgado na semana anterior para o pessoal doar para conseguirem arcar com a questão da arbitragem. Então, se criou uma certa rivalidade para a partida e um 9-3 que garante o Toledense na próxima fase. Lembrando, dia 12/8 a equipe volta a jogar na Arenal Citiespan para encerrar a primeira fase contra a equipe de Colombo, mas já garantido na próxima fase. A equipe da Afeto joga no Eusébio Garcia contra o FECOP lá de Cornélio Procópio. Apenas para cumprir tabela, pois já estão eliminadas. Mas, Vitor, que resultado surpreendente. Eu não sei de verdade qual que para mim mais surpreende. Se foi o 12-1 que o Toledense sofreu, ou esse 9-3 também acachapante. Eu acho que os dois resultados são surpreendentes. A vitória do ABL lá do Eliane Futsal era esperada pelo que a gente já citou, mas não longe de ser por um 12-1, longe de ser por goleada. E o jogo entre Toledense e Afeto, eu esperava uma vitória do Toledense, porque o Toledense vem melhor na temporada, vem melhor na classificação, vem se demonstrando mais competitivo, mas esperava um jogo muito mais pegado e muito mais próximo ali, talvez uma vitória por 1 ou 2 gols de diferença. Acho que o 9-3 foi realmente um placar inesperado. E um confronto que é o primeiro confronto entre duas equipes da cidade, o primeiro clássico. A gente vai ter esse clássico também a partir do final do mês ali na terceirona no futebol, entre o Oeste Brasil FC e o Toledo Esporte Clube, mas já tivemos aí esse primeiro confronto entre Toledense e Afeto no futsal feminino, e com uma goleada que, como você falou, é bastante inesperada. Exatamente. Menino Gabriel, o que você está acompanhando além do futuro de futsal, de futebol? Bom, cara, tipo, eu também sou torcedor do Toledense, né? Tipo, eu torço pro Toledense também. Tipo, que antes do Esporte Futuro também ia nos jogos do Toledo Futsal, né? Tipo, gostava bastante também. Mas agora que eu no Esporte Futuro, meio que eu dei uma parada com o Toledo Futsal, né? Mas eu ainda acompanho, torço para eles. E como vocês falaram antes, vai ser difícil buscar o terceiro lugar, mas, tipo, também não dá para desistir, né? Vamos tentar buscar os 9 pontos e tentar o terceiro lugar. Opinião polêmica, STJD, contamos com você. Se precisar fazer vaquinha para contratar o advogado do Fluminense para botar o nosso Toledense na próxima fase, fazemos uma vaquinha, fazemos ali um chimbalaê, fazemos uma parceria ali, buscamos um advogado do Fluminense, ó, resolvemos esse BO. Então, confia que vai dar bom.